hoje, você está sentado aí só para você descansar, porque daqui uns minutinhos você já vai levantar de novo, porque nós vamos fazer um clamor pela nossa nação, amém? Então você só está respirando, você só está tomando um fôlego, porque se o fogo caiu, agora nos últimos minutos do culto, o fogo vai cair muito mais. Eu queria só abrir meu coração sobre algumas coisas que nós estamos vivendo. Louvo a Deus pelo nosso time de adoração, que para mim hoje teve uma sensibilidade muito forte para escolher o repertório, como eu creio também que essa sabedoria influencia no aspecto até de liberar um ambiente para que haja uma intensidade. Então, glória a Deus pela vida dos irmãos, tiveram essa sensibilidade na montagem do repertório. Hoje, enquanto a gente estava aqui cantando, tantas vezes o Espírito Santo me tomou, quando a gente estava cantando, que nós somos um povo eleito. Nós estamos falando de eleição. Você se lembra que você foi eleito? Irmãos. Também, nessa mesma canção que diz que nós somos um povo eleito, fala que eu vejo o avivamento quando o teu povo, você sabe, o avivamento no Brasil não virá quando nós tivermos apenas um homem assentado na cadeira presidencial que se diz ter um compromisso com os valores cristãos. Glória a Deus por isso. Mas o avivamento nessa nação vai vir quando o povo orar. Quando o povo orar, o avivamento vai vir. Então, amados, que entendamos todo esse espírito daquilo que nós estamos querendo construir aqui nessa manhã como igreja. Eu quero dizer algo para vocês, eu quero dizer duas coisas. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 9, no verso 8. Volta para o verso 7 para contextualizar. O apólogo de Jotão. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Só quero fazer um breve comentário sobre a parábola das árvores. Verso 8, a Escritura Sagrada diz: foram certa vez as árvores, diga comigo, as árvores, ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Olha aqui para mim, eu quero tecer um comentário aqui, que eu acredito muito, que a palavra de Deus, ela é rica e infinita. Existem muitas aplicações que podem ser feitas de um texto bíblico, porque um texto bíblico, ele sempre carrega três verdades. Diga assim, um texto bíblico sempre carrega três verdades. Eu falei que eu não ia ensinar, mas eu já estou ensinando, olha aqui para mim. Um texto bíblico carrega uma verdade histórica. Por quê? Porque tudo que a Bíblia fala é verdade, porque tudo que a Bíblia fala aconteceu. Isso é uma primeira consideração. Então, por exemplo, quando nós lemos a descrição dos primeiros acontecimentos terrestres que estão relatados no livro de Gênesis, escrito por Moisés, nós não vemos os relatos de Moisés como algo apenas simbólico, não, nós vemos como algo histórico, aconteceu daquela maneira que foi narrado. Está claro isso? Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela sempre vai carregar uma verdade histórica. Então, muitas vezes, aqueles que ensinam a palavra de Deus vão trazer explicações históricas sobre um determinado texto da palavra de Deus. Além de carregar uma verdade histórica, a Bíblia também carrega uma verdade profética. Diga comigo, uma verdade profética. O que significa isso, uma verdade profética? Que em muitos textos, eles não estão ali descritos daquela maneira apenas para relatar algo que já aconteceu, mas eles também carregam verdades que acontecerão. Está claro isso? Então,
Ou seja, nós não lemos a Bíblia apenas em uma perspectiva histórica. Nós também lemos a Bíblia em uma perspectiva profética. Então, é por isso que você vai ver aqueles textos que um dia eu já até expliquei esse conceito aqui na nossa casa, de uma profecia de dupla referência. Às vezes, você vê nos textos proféticos do Antigo Testamento, dois cumprimentos distintos na história da mesma profecia. Quando Isaías, por exemplo, falou que um filho nasceria, e por mais que existe aquele termo de que a virgem conceberá e dará luz a um filho, se eu não me engano, capítulo 7 do livro de Isaías, nós sabemos que isso era uma profecia messiânica, sim ou não? Porque só teve uma vez na história que uma virgem concebeu e deu luz a um filho. Agora, nós também, se você analisar todo o contexto, que Isaías está falando do nascimento de uma pessoa, nascimento de um filho, e percebeu o que ele conta que aconteceria quando aquele filho nascesse, e você continua na história do texto, você vai perceber que depois também um menino nasceu, e esse menino que nasceu, ele iria depois ver nos seus dias acontecer tudo aquilo que Isaías tinha contado. Ou seja, uma mesma palavra profética que tem dois cumprimentos distintos na história. Agora, isso é uma profecia de dupla referência. Não só profecias de dupla referência, mas textos bíblicos podem sim carregar um aspecto profético. Agora, vale a consideração de que você analisar um contexto profético de um texto bíblico é algo bem delicado, porque você precisa, obviamente, respeitar todas as leis hermenêuticas. Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação da Bíblia para afirmar algo. Então a gente tem que tomar cuidado, sempre quando nós estamos falando de um aspecto profético, precisamos tomar cuidado para não fazer uma afirmação que talvez não tenha embasamento bíblico. Todavia, tratar com a Escritura apenas em um aspecto histórico seria incompleto. Está claro isso? A Bíblia tem um aspecto histórico e a Bíblia tem um aspecto profético. Mas em terceiro lugar, existe uma terceira verdade de um texto da Bíblia, que ele é história, que ele pode ser profecia. Mas em terceiro lugar, todos os textos bíblicos também são uma aplicação pessoal na vida do leitor. É incrível, porque tudo que você pode estar passando na sua vida, alguém já passou na Bíblia. Cara, ler a palavra de Deus é um verdadeiro bálsamo, porque você percebe homens e mulheres testados, que viveram diferentes circunstâncias, que talvez se assemelham a coisas que você está vivendo. E quando você traz uma interpretação daquele texto, você percebe que aquele texto é usado por Deus para trazer uma aplicação pessoal na sua vida. Por isso é tão importante e tão poderoso quando você pega um texto da Bíblia e confessa. Você pega um texto e confessa, você está trazendo uma aplicação pessoal para você. Cara, faça isso, confesse a Bíblia. Além disso, essa aplicação pessoal sempre vai ter um aspecto didático de te orientar sobre o que fazer. Então é o seguinte, pastor, eu estou na dúvida, eu faço isso ou eu faço aquilo? Vamos para a Bíblia. Olha, você lembra que tal pessoa, quando estava passando por tal situação, que é uma situação semelhante à que você está passando, teve tal atitude. Aí nisso eu posso aprender, se essa atitude, ela gerou uma consequência positiva, então, filho, tem essa atitude, igual fulano de tal, está aqui escrito, que teve essa atitude. Agora, você viu que o fulano de tal teve tal atitude e a consequência foi negativa? Então, filho, não faça isso, porque se você fizer isso vai dar ruim, porque se deu ruim com fulano, por que você acha que vai dar bom com você? Uma verdade histórica, uma verdade profética e uma verdade que você tem condição de trazer uma aplicação pessoal. Eu mesmo já ouvi palavras a respeito desta parábola, parábola das árvores.
existem muitos aspectos. Hoje eu quero trazer apenas uma aplicação pessoal, concordando com o reverendo Hernandes Dias Lopes, analisando esse texto e percebendo que nós temos aqui 4 considerações ao lermos essa parábola. E eu quero ler de novo para abrir os seus olhos. Verso 8: foram certa vez as árvores. Então aqui, o público são as árvores. E é interessante que na parábola diz que elas foram para ungir para si um rei. Então, ou seja, entre as árvores, elas iriam decidir um governante. Vocês estão comigo? Trazendo uma aplicação. Calil, fecha tudo a porta aí para mim, fazendo um favor. Olha aqui para mim. Nesse contexto, elas então, nesse ímpeto de trazerem uma dessas árvores para governarem sobre as demais, elas tiveram uma primeira ideia. A primeira ideia foi: vamos então colocar a oliveira para governar. E aí então, elas disseram a oliveira: oliveira, reina sobre nós, oliveira. E aí o que acontece? Verso 9: porém, a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Volto a repetir, eu posso pregar o mesmo texto, trazendo outras aplicações e continuar sendo verdade. Hoje eu quero abordar de maneira específica uma aplicação pontual. O ponto é que, em primeiro lugar, não é o primeiro tópico da palavra, mas só para você entender, a oliveira então, ela tomou uma decisão. Qual foi a decisão da oliveira? Uma decisão de omissão. Não, eu não vou deixar aqui o óleo que eu faço, que é tão legal para nós, para os homens, para as árvores, para Deus, não vou deixar, eu vou ficar aqui quietinha no meu canto. Então deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, Nossa, assim, tem tanta coisa legal que eu faço, tanta coisa louvável que eu faço, tanta coisa que as pessoas prezam por aquilo que eu faço, eu vou deixar isso para assumir uma postura de liderança? Não vou fazer isso não. Oliveira então decidiu se omitir, mas essa omissão não foi só da oliveira, porque verso 10, então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós, figueira. E a figueira respondeu. Verso 11, porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, iria parar sobre as árvores? Então a figueira decidiu ter a mesma decisão, e a figueira também decidiu se omitir dessa posição de liderança e etc. E no verso 14, a última árvore que decidiu se omitir, verso 13, porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Ou seja, 3 árvores receberam um convite, 3 árvores receberam uma oportunidade, 3 árvores receberam uma porta aberta, de que elas então assumissem uma posição de governabilidade, uma posição de liderança perante as demais. Se você perceber, algo que me chama a atenção nesse texto, você percebe que essas 3 árvores que receberam primeiramente o convite, elas têm algo em comum, que elas têm alguma coisa boa que elas produzem. Porque se você perceber, a justificativa para a omissão esteve sempre relacionada a uma atribuição que essa árvore já tinha, e que era uma atribuição positiva. Então eu percebo que, em primeiro lugar, as árvores tiveram um coração de trazer árvores boas para assumirem a posição da liderança. Então, ou seja, você percebe que não foi de qualquer jeito, você percebe que tinha um motivo. Talvez aquilo que as próprias árvores disseram, aquilo que as próprias árvores que negaram o convite disseram às outras, talvez poderia ser o próprio motivo pelo qual as outras estavam convidando aquelas árvores para assumir tal posição. Eu vou repetir porque teve gente que viajou na maionese, certeza absoluta. Olha só, as árvores que negaram o pedido, elas negaram por um motivo, sim ou não? A videira falou: eu deixar meu vinho. A oliveira falou: eu deixar meu óleo, sim ou não?
ponto que eu estou tocando é que talvez o motivo pelo qual as árvores negaram o convite pode ter sido o mesmo motivo que as outras convidaram elas. Em outras palavras, agora deu para entender? Agora sim, meu Deus. Então olha só, estou brincando. Olha só, qual é o ponto então? Vem comigo. Então talvez, pode ser que as outras árvores pensaram, cara, essa videira é tão boa para produzir vinho, que eu quero ser liderado por pessoas que têm cases de sucesso. Eu quero ser liderado por pessoas que produzem fruto. Eu quero ser liderado por pessoas que têm autoridade no assunto. Eu quero ser liderado por gente que tem resultado, de gente que tem comprovação de que aquilo que ele faz dá certo. Você está me entendendo? Você sabe que pessoas para assumir a posição de governabilidade tem que ser pessoas testadas. Você sabe que talvez vou falar, um dos cenários mais patéticos em um pleito eleitoral é quando nós temos a eleição de governantes que talvez são piadas. Sabe aquela questão do voto do protesto? Amados, com muito amor e carinho. Bom que dá uma acordada na galera, né? É um zerrinho do Espírito Santo, né? Amados, olha aqui para mim. Eu acho o voto de protesto algo muito negativo, por quê? Porque no voto do protesto, com seu mimizinho de querer ir contra alguma coisa, você se omite da oportunidade que você tem de escolher quem deve ser escolhido. Então, o voto de protesto, ele faz um mal inquestionável para a nação. Por quê? E isso, muitas vezes acontece muitas vezes em cargos legislativos. Às vezes até esse tipo de opção mais patética, embora, para mim, tenha a opção mais patética de todas, no principal cargo executivo, mas eu vou me segurar. Então o ponto é o seguinte, muitas vezes, nos cargos legislativos, você tem muitas opções que são patéticas. Que assim, que você fala, cara, é inconcebível. Por quê? Porque em outras palavras, eu quero pôr alguém lá que tem autoridade. É videira, faz vinho de qualidade, é ele que eu quero pôr. É oliveira, faz óleo de qualidade, é ele que eu quero pôr. É figueira, tem a doçura do seu fruto, é ele que eu quero pôr. Você está me entendendo, sim ou não? Ou seja, existe um motivo pelo qual. Agora, o fato é que muitas vezes na sua vida, você assumir uma posição de liderança vai mexer com o seu conforto. É sempre um problema, e aqui eu não vou colocar no mérito que era Deus que estava chamando, mas agora eu estou saindo do texto para te falar uma coisa. Todas as vezes que Deus te chamar para fazer alguma coisa, eu quero te falar com muito amor e carinho, isso vai bagunçar a sua vida, isso vai bagunçar a sua agenda, isso vai bagunçar a sua rotina, e aí talvez você sempre vai se ver no embate. Eu tenho a minha zona de conforto e eu tenho um lugar que parece que eu estou sendo empurrado para assumi-lo. Por isso que nós temos que ter sempre muito discernimento, se algo é de Deus ou não, porque se for de Deus você tem que ir. Deixa eu contar uma coisa, todas as vezes você vai para um lugar que Deus não te mandou ir, palmas para você, tolo, você vai bagunçar a sua vida. Por outro lado, se Deus está te mandando ir, Ele está bagunçando sua vida, porque Ele quer te entregar algo maior do que o que você tem hoje. Então esse é o ponto. Felizes são aqueles que respondem ao chamamento divino. Mas voltando para o ponto aqui, agora são 9 horas, quero te contar que o culto hoje vai acabar 9h30. Olha só, porque nós vamos fazer um clamor pelo Brasil. Olha aqui para mim. É por isso que eu marquei bem cedo o culto, porque eu queria que você ficasse depois livre para viver seu dia. Olha só, para finalizar o texto, verso 14, já que a videira não quis, a figueira não quis, a oliveira não quis, o verso 14 diz assim, então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Túlio, pode vir. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde.
e refugiai-vos debaixo de minha sombra. E aí, amados, está escrito: mas, se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Em outras palavras, depois que ninguém quis, só sobrou o espinheiro. Qual que é o fruto que o espinheiro gera? E o pior, o espinheiro fala: vem para minha sombra. Se não vir para minha sombra, o meu fogo vai consumir você. Em outras palavras, se você não vir para o meu lado, eu vou te achar. Isso é muito triste, porque o espinheiro, ele tem um regime ditatorial. Em outras palavras, um regime ditatorial, você só tem duas posturas: a postura de ser pelo governante, e aí se você for por ele, ok, você está guardado na sombra dele. Mas uma característica de um espinheiro é que ele sempre vai querer destilar fogo para todos aqueles que pensam contra ele. Toma muito cuidado com um governante que toma posturas severas contra pessoas que simplesmente não querem vir para debaixo da sombra dele. Uma frase que muita gente postou, até brincando nesse pleito eleitoral, e eu acho que talvez deveria ser uma frase para alguns avaliarem: eu não gosto de ninguém, então eu prefiro ter aquele que eu posso não gostar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, amados, quero dizer algo para vocês. Oportunidades são abertas. O problema é quando essas oportunidades não são ocupadas. Você sabe, se talvez tenha alguém aqui, e eu vou te contar, que na nossa igreja vai ter. Por quê? Porque se eu quero ganhar o mundo, eu vou colocar o nosso time em todos os lugares do mundo. Eu vou dizer algo para você. Nós já dissemos isso no Cultura Emaús. Nós, como instituição, nunca teremos uma postura partidária. Nunca. E nós, como igreja, sempre iremos servir ao chamado dos irmãos. Nós não vamos ter postura partidária. Nunca. E eu estou falando disso porque é isso que nós estamos vivendo. E eu tenho que ser coerente ao tempo que o mundo está vivendo. Agora, eu acredito que pode ser que assim como tem irmãos no nosso meio que vão falar: pastor, eu tenho um chamado pastoral, é minha responsabilidade treinar esse irmão, é minha responsabilidade instruí-lo na palavra. Mas eu vou te contar, uma igreja completa que influencia a sociedade não é formada apenas por irmãos que têm chamado pastoral, também vai ser formado por irmãos que têm chamado para fora. Talvez um chamado na área da política. E você sabe o que é que eu vou ter que fazer com um irmão ou uma irmã no nosso meio que falar que tem chamado para a política? Eu vou ter que treiná-lo. Eu vou ter que treiná-lo, igual eu treino alguém para ser pastor, eu tenho que treinar alguém para ser político, eu tenho que treinar alguém para ser um profissional liberal. Você sabe uma coisa que nós vamos começar no ano que vem? Vou te contar. No ano que vem nós vamos começar ações com empresários na igreja, porque nós temos que treinar. Nós temos que instruir biblicamente o que é ser um empreendedor aqui na terra, nos valores do reino. Quem está comigo, quem está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que treinar todo mundo. Nós temos que treinar quem vai ter um aspecto, uma função, uma ocupação dentro aqui, ó, do nosso QG, dentro do nosso centro de treinamento, dentro do nosso vestiário. Mas eu quero lembrar você, isso aqui é só um vestiário, o jogo é lá fora. Existe uma mobilização global das maiores igrejas do mundo e um networking de pastores intitulado Global Kingdom
Global Kingdom. Esse network de pastores, eles organizam mesas pastorais com os pastores das maiores igrejas do mundo, para compartilhar experiência, testemunho e edificação. Teve um dia que um pastor fez algo inédito na história da mesa dos pastores das maiores igrejas do mundo. Todo pastor que entrava na Global Kingdom tinha que fazer um vídeo para mostrar como era a sua igreja. Todo mundo fazia o vídeo, mostrava tudo que acontecia na igreja. Teve um dia um pastor que sentou nessa mesa e ele foi passar o vídeo dele. A primeira cena do vídeo dele era o culto acabando. Primeira cena do vídeo de o que era a igreja dele, era o culto acabando, as portas se abrindo e as pessoas indo embora. Ele começou o vídeo assim. Aí depois ele continuou o vídeo mostrando irmãos no seu dia a dia, cada um no seu trabalho, cada um na sua ocupação, vivendo para a glória de Deus e sendo um profeta, um evangelista, um missionário para a glória de Deus. Aí depois que ele mostrou o dia a dia, de segunda a sexta, ele terminou o vídeo mostrando as atividades da igreja. Ele falou: essa é a minha igreja. É forte, é forte. Em outras palavras, esse cara entendeu. Se você é uma oliveira, se você é uma figueira, e se você é uma videira, não deixe de ocupar o lugar que Deus tem para você. Se você não ocupar aqui na terra, os espinheiros vão ocupar. Esta é a parábola das árvores. Que se levantem no Brasil, não apenas na área da política, mas em todas as áreas da sociedade. Porque se os bons se calarem, os maus falarão. Se os bons se omitirem, os maus governarão. Mas lembra de uma coisa: isso vai mexer com a sua zona de conforto. Quem está comigo? Então quero te fazer um pedido. Você tem uma responsabilidade. Sabe qual que é a sua responsabilidade como cristão hoje? Orar por essa nação. Por que que eu te pedi para vir 7 horas da manhã? Porque eu sei que você vai sair daqui e vai voltar, eu sei. Mas eu queria te trazer a consciência de que você não pode votar sem orar. Porque o maior benefício que você faz a essa pátria, o maior, não estou falando que é o único, não ouça o que eu não falei. O maior benefício que você pode fazer a essa pátria não é o seu voto, é a sua devoção. Não é o único, porque você também vota e faz tudo que tem que ser feito. Então eu quero te convidar agora a você ser um intercessor do Brasil. Tem alguém aqui que tem disposição para interceder pelo Brasil? Posso te dar uma notícia? Há uns anos atrás eu era pastor de jovens, e aí então eu ficava antenado com tudo que tinha a ver com a vida de um jovem. Teve um ano que eu não me lembro agora se foi em 2017 ou em 2018, que o tema da redação do Enem foi intolerância religiosa. Acho que foi 17 ou 18, uma coisa assim. O tema da redação do Enem: intolerância religiosa. Quero te dizer algo, filho e filha, dependendo de quem ganhar hoje, os próximos 4 anos será de um jeito, dependendo de quem ganhar será de outro. Mas eu preciso te contar uma coisa:
Se ganhar aquele que talvez eu imagino que seja a sua escolha, não ache que por se ele ganhar, que não vai ter perseguição religiosa. Não ache. Porque, eu volto a dizer, política é apenas uma esfera. Então deixa eu te contar uma coisa. De todo jeito nós vamos ser perseguidos, de alguma maneira ou de outra. Então não se iluda que avivamento vai estar ligado com quem ocupa uma cadeira em um lugar. Muito mais que isso. Eu acredito na ligação entre avivamento e reforma social. Acredito nisso. Porque quando nós estudamos a história dos avivamentos, todos os avivamentos convergiram à reforma social. Ou seja, a sociedade foi impactada pelo mover de Deus nela. Todo lugar que recebeu um grande derramar do Espírito Santo, nunca mais a sociedade foi a mesma. Eu estava com um grupo de 30 líderes dessa igreja, lá em Brasília, em julho. Nós estávamos ouvindo um pastor chamado Chris Vallotton, que é o vice-presidente, enfim, não sei como é que eles colocam na nomenclatura deles, mas é o vice-presidente da igreja Bethel Church, lá em Redding, Califórnia. Sabe o que é louco? Califórnia é o antro do esquerdismo talvez no mundo. É lá na Califórnia que os pequenos delitos já foram descriminalizados. Mas eu vou te contar uma coisa. A cidade de Redding é uma verdadeira bolha no estado da Califórnia. Por quê? Porque se tem avivamento, tem reforma social. Isso é uma loucura. E aí nós estávamos lá ouvindo o Chris Vallotton, e sabe o que o Chris Vallotton falou? Quando a prefeitura precisa de alguma coisa, o nosso telefone toca. Deixa eu te contar uma coisa. Você não tem pastor ligando para governante, você tem governante ligando para pastor. Ele falou, teve uma vez, ele falou assim, a última agora. Ele falou, a última é que o corpo de bombeiro estava precisando de drones. Aí não tinham quantidade, o corpo de bombeiro nos ligou. Estamos precisando de drones por causa disso. Ou seja, em Redding, entenda algo. Quem você procura, diz quem manda em você. Quem que governa Redding? Tem um grupo de pessoas que está governando uma cidade, no antro do esquerdismo mundial. Que loucura, cara. Mas olha só, eu vou ler algo para finalizar. Não importa, governante, não importa. De uma forma ou de outra vai haver luta, perseguição. Por isso nós temos que ter postura e entendimento. Você sabe que acredita-se que um dos motivos pelos quais, eles colocaram esse tema de intolerância religiosa como tema de redação do Enem, foi porque naqueles dias tiveram alguns casos de descasos entre pessoas de uma religião com a outra religião. E acredita-se, alguns acharam, que por conta do texto base, para influenciar a pessoa a escrever redação, tinha uma pitadinha de cutucada na nossa classe. Você está me entendendo? Você está comigo ou não? Aí eu vou ler para você a redação de uma jovem. Eu vou ler para você o que essa jovem escreveu na sua prova do Enem. Toda redação tem um tema, mas quando você vai escrever sua redação, você tem que dar um título para a sua redação, sim ou não? A redação tem um tema, você vai escrever a sua e você dá seu título. O tema era intolerância religiosa. Aí o título dela era intolerância religiosa? Ponto de interrogação. Minha família
é cristã. Na época da escola, os meus amigos me zoavam porque eu nunca tinha beijado na boca. Na faculdade, os meus colegas me zoavam porque eu era noiva e sonhava em me casar virgem. No meu local de trabalho, os meus colegas me zoam quando eu digo que existe casamento abençoado e que existe valor na submissão da mulher, e até mesmo perdão para adultério. Se você vê, essa menina está fazendo uma história como se fosse uma mulher falando, sim ou não? Você está percebendo isso? E aí ela continua: e se você agir com desprezo pelas coisas mundanas, desprezo por dinheiro, status, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, e afirmar que tem convicção e esperança na vida eterna, eles te respondem: como você é burra, eu prefiro curtir a vida. E a conclusão dela é: mas o mais relevante é, que nada que nós temos passado aqui se compara com o que os nossos irmãos têm passado no Oriente. Prisão, tortura, execução, humilhação pública e constante. Portanto, eu vos afirmo, não existe povo mais perseguido que a nação da cruz. Então, quero te dizer, se você faz parte da nação da cruz, no Oriente, eles são perseguidos de uma maneira, mas no Ocidente, também haverá perseguição de outra forma. Então, nosso medo não é contra a perseguição, porque a nação da cruz sempre será o povo mais perseguido da terra. Você pode orar pelo Brasil comigo? Fique em pé onde vocês estão.